Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Nosso tema desse mês de setembro é Abaixo a Ansiedade. E hoje eu quero falar de um outro apóstolo. Nós falamos do apóstolo Paulo, lemos e meditamos a respeito daquilo que ele colocou para nós sobre a ansiedade. E hoje eu quero falar sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, pelo que a gente viu as características dele, ele foi um homem muito ansioso. E ele também trouxe um texto importante para nós, de que nós devemos lançar sobre alguém a nossa ansiedade. Em vez de ficar cultivando, alimentando a ansiedade em nossas mentes e em nossos corações, ele diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus. Então ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. Cingindo-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, nós temos muita coisa para meditar aqui nesse texto. Porque esta palavra tão importante, humildade e soberba, estão aqui dentro de um contexto de ansiedade. Por que será? O apóstolo Pedro, ele foi ansioso, temeu, lembra? Afundar quando estava caminhando sobre as águas, mesmo estando com Jesus ao seu lado. Muitos cristãos ansiosos sabem que Deus está ao seu lado, assim como esteve com Daniel na cova dos leões, e mesmo assim deixam de crer e de lançar aquilo que está trazendo ansiedade aos cuidados de quem pode cuidar. Ele teve medo também, lembra, em relação ao que iria acontecer com Jesus no jardim do Getsêmani, o que o fez puxar a sua espada e tentar enfrentar um batalhão de soldados romanos, lá em João capítulo 8, versículos 2, 3 e 10. O medo nunca é esperto. Por exemplo, quando Pedro se angustiou pelo fato de Jesus ser sacrificado, ele intimou o Mestre, o Deus Todo-Poderoso, a não ir para a cruz. Mateus 16, 22. Muitos dos nossos medos nos impedem de cumprir a missão e aquilo que o Senhor determinou para nós. Isso exigiu muita coragem. Contudo, aqui, embora Pedro tivesse problemas constantes com a ansiedade, ele aprendeu a lidar com ela e então, por isso, ele nos deixa essa lição tão preciosa. Então, contextualizando esses versículos do capítulo de 5 a 14, ele compõe aqui, então, algo muito importante nessa epístola. Então, aqui, Pedro está falando sobre um assunto muito importante. Por quê? A ansiedade também revela uma imaturidade na forma de pensar e também em relação aos sentimentos, porque aqui Pedro, ele coloca o apóstolo nesta carta, ele está falando sobre a maturidade espiritual. Pessoas maduras espiritualmente, que estão firmadas, mente e coração, em Deus, na soberania, no poder, na autoridade que Deus tem sobre tudo e sobre todos. Então, Pedro aqui, ele está nesse contexto dos versículos 5 a 14, falando sobre atitudes fundamentais para a nossa maturidade espiritual.
E eu creio que todos nós, sinceramente, podemos confessar que em tempos, estamos vivendo essa ansiedade. E nós precisamos, aqui Pedro está dizendo que nós precisamos ser espiritualmente ativos. Precisamos ser aquilo que Deus deseja que sejamos. Isso é um bom desejo, porém, muitas vezes a realidade ocorre quando você e eu erguemos a nossa vida sobre certos fundamentos, que às vezes não estão baseados nos fundamentos divinos. Então, aqui ele está falando algo muito importante, que nós devemos focalizar, e aqui ele está falando sobre a humildade. Pois é somente por meio dela que nos vem a capacidade de realmente confiar todos os nossos temores a Deus, porque o orgulhoso acha que por si mesmo ele resolve todas as coisas. O orgulhoso, ele não pede ajuda, não comunica as suas necessidades. Mas é que ele fala que a humildade é algo que nos faz realmente confiar que nós temos um Deus acima de todas as coisas, de todos os poderes e autoridades, de tudo que existe. Ele é capaz, sim, de acalmar os nossos temores e nos livrar de toda a ansiedade. Então, olha, amados, você já pensou sobre isso, que a ansiedade tem a ver também com desenvolvermos uma atitude de humildade? Você sabe que Deus criou uma certa vestimenta cuja medida ajusta a todos nós, né? E essa vestimenta, ele fala, revesti-vos de Cristo com toda a humildade. Então, amados, aqui nós temos uma regra básica. Se nós, honestamente, começarmos a olhar e buscar essa roupa que tem um tamanho único, que é a roupa da humildade, que todos os crentes em Cristo Jesus são recomendados a vestir. E aqui Paulo fala assim, Pedro, ele diz, cingi-vos de toda a humildade. 1 Pedro 5,5. E a humildade é cingi-vos todos, quer dizer, a humildade é para todos. Todos nós devemos nos revestir. Isso é, ele tinha isso numa mente, ele devia ter uma imagem específica sobre essa roupa da humildade. Ele, então, falou sobre isso para nós, ele estava se referindo a de como nós deveríamos então começar a trabalhar, né? E sempre quando a gente lembra do sinônimo dessa palavra, humildade, nós lembramos do serviço. A humildade, ela é uma atitude daquele que não se considera tão bom que não possa servir aos outros, de quem se julga tão superior que não possa se curvar. Ela não era considerada uma virtude no mundo antigo, infelizmente. O nosso conceito retornou àqueles tempos. As pessoas humildes hoje são ridicularizadas, são maltratadas. O mundo as chama de lamurientes. Por outro lado, exalta o tipo de durão. Embora isso fosse diferente do tempo de Pedro, ele nos incentiva, nós temos diferentes aquele tempo. E hoje ele está nos dando uma instrução muito importante. Vestir a roupa de um escravo e servir aos outros. Pedro pode ter pensado em seu Senhor quando trouxe essa instrução. Lembrando-nos do incidente, né, que foi registrado lá em João 13, ele descreve a atitude de Jesus quando ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, ele cingiu-se com ela. Depois ele deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Essa cena, os discípulos estavam prestes a iniciar a ceia com os pés sujos.
Aquele era um problema, porque o Antigo Oriente as pessoas comiam enquanto se reclinavam sobre esteiras. E em um grupo grande, né, de pessoas, a cabeça de uma pessoa podia estar perto dos pés de outra. Então tornou-se o costume que a pessoa de menor condição social, ou um criado, por exemplo, um servo da casa, lavasse os pés de cada um e começar então a servir as refeições. Como nenhum dos discípulos, né, se mostrou interessado em executar tal serviço, Jesus então tomou a tarefa para si, dando a todos nós um exemplo de como nós devemos revestir de humildade. Vestimos-nos com humildade para com os outros quando vamos ao encontro das suas necessidades, sem levar em conta qualquer serviço como sendo inferior para nós. Não esperemos que outro alguém intervenha e execute a humilde tarefa, né? Lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 5, Paulo fala: não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, porque o servir ao outro é que nos faz vestir essa roupa da humildade. Então, quando a gente considera cada um os outros superiores a si mesmo, estamos revestindo ou vestindo essa roupa da humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não cuide só das suas coisas, não seja egoísta, soberbo, senão cada qual nós devemos cuidar daquilo que é um dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele estava prevenindo e estava nos desafiando a considerar o outro, alguém mais importante do que nós. O orgulho, o egoísmo residem facilmente na carne humana decaída. Jesus é de novo nosso exemplo a seguir. E Paulo continua dizendo como Cristo no princípio existiu. Posição exaltada com o Pai, porém ele se humilhou a ponto de sofrer a morte para poder servir-nos, tão indignos que somos. Então, amados, nesta semana, o primeiro passo para desfrutar as bênçãos da humildade é nos curvarmos para servir aqueles que na nossa mente são mais indignos do que nós. Que o Senhor te abençoe e pense sobre isso. Estamos agora tratando a ansiedade de forma espiritual. Hoje, revesti-vos de humildade para com os outros. Que Deus abençoe você e amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso devocional Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!